Você sabia que pode ser perigoso, dependendo do brinquedo que você escolher? Pode fazer mal, pode ter algum acidente. Então a gente vai aqui abordar um pouquinho sobre o que a gente mais vê, os problemas mais frequentes e como é que a gente pode melhorar isso daí. Surgiu uma dúvida aqui na gente fazendo o roteiro, se eu posso comprar o brinquedo em qualquer lugar ou se o brinquedo baratinho serve. Então, achei essa dúvida bem interessante porque geralmente a gente associa o mais caro ao ideal ou ao melhor e tem brinquedo barato que você pode escolher e vai fazer assim, o mesmo serviço com um brinquedo um pouco mais caro. Primeira coisa para observar, a gente tem que fazer uma leitura do cachorro, né? Tem cachorro que gosta de morder, tem cachorro que gosta de perseguir, então tem vários tipos e classes de brinquedos. E a gente aqui vai falar um pouco mais sobre a parte da segurança. Então, como é que a gente olha, como é que a gente escolhe, o que a gente não deve pegar, o que a gente tem que se atentar quando a gente vai escolher um brinquedo para o nosso cachorro. O que eu mais vejo é material e tamanho inadequado. Tem muita gente que gosta de fazer aqueles brinquedos de osso. Acho que só esse assunto daria um vídeo só para isso. Eu vou tentar ser breve e a gente falar um pouco mais das coisas. O brinquedo de osso, ele tem várias questões. A primeira delas é o perigo biológico. Então, para você dar um material biológico, um osso, alguma coisa, a primeira coisa que você tem que se atentar é se ele está esterilizado. Esterilizado você pode fazer numa panela com água quente, panela de pressão, que aí vai matar ali bactérias e perigos que pode fazer em casa mesmo. Ele pode vir já pronto ou você pode fazer em casa. Outra coisa é que parte do osso você vai usar. Geralmente, para cachorros maiores, o pessoal prefere a canela do boi. Que é um osso com uma densidade maior, que tem uma dificuldade de quebrar em fazer pontas. Então aí a gente já está falando da segurança biológica e da segurança mecânica. O acidente clássico é o ossinho de frango. Gente, ainda hoje acontece da pessoa dar lá a coxinha do frango e o cachorro morder e engolir aquele osso em ponta. Aí a pessoa fica olhando para o cachorro, se leva ou não leva no veterinário, né? Se você quiser evitar esse tipo de acidente, você pode cozinhar bem e triturar esse osso. Ele não fazendo ponta, não tem problema nenhum para o cachorro. O problema do osso de galinha é quando o cachorro morde, ele tende a quebrar e fazer uma ponta, que nem se fosse uma ponta de lança. E aí ele consegue engolir isso, mas quando isso vai ter trânsito no intestino, isso acaba perfurando o intestino e dando o acidente que a gente chama de ingestão de corpo estranho, causando perfuração intestinal. Isso é um problemão. Se a gente não conseguir, não correr, não tiver condições, pode levar o cachorro a óbito. Então é um assunto complicado de falar, mas temos que falar disso porque quanto mais a gente souber, melhor a gente evita os acidentes. Outro acidente muito frequente é com bolinha. Então, é muito frequente a bolinha quebrar no meio e ele conseguir engolir uma metade, ou a bolinha ser de um tamanho que ele consegue engolir. Se a bolinha for entre 1,5 cm e 4 cm, são as mais perigosas. Por quê? Maior que isso, ele não passa na garganta. E muito menor, sai nas fezes. Então, esse tamanho de bolinha que a gente considera perigoso, fica atento, não forneça, porque quando ele engole é muito rápido. Se ele estiver na boca, se for tentar tirar, não dá tempo, não conte com isso. E o cachorro ele tem um hábito de brincar de pega-pega, assim, se ele perceber que você está querendo pegar a bolinha de dentro da boca dele, parece que ele engole de propósito, assim, só para você não pegar. Então, na dúvida, vê que está perigoso, não fornece. Os materiais inadequados, para cachorro é um pouco menos frequente, porque eles não têm o hábito de engolir, ou pelo menos não deveria. Então, borracha, plástico, osso, existe uma gama maior de materiais. É diferente de outros animais, porque, por exemplo, calopsitas e gatos que têm outros riscos. Para cachorro, esses riscos que a gente abordou aqui são os mais frequentes. Quando você for fornecer um brinquedo para o seu animal, a primeira coisa que você tem que observar essas questões de tamanho e risco de ingestão. Viu que tem algum perigo? Não fornece, porque não compensa o risco, né? O cachorro ele não vai saber ali dosar o risco por você, então a gente tem que fazer esse serviço por ele. Uma coisa muito interessante também, que não é o tema do vídeo, mas a gente tem que lembrar de fazer, a gente vai comprando brinquedos e às vezes não precisa de tantos brinquedos. Você pode fazer o revezamento desses brinquedos. Enjoa do brinquedo? Guarda esse brinquedo.
Quando você fornecer ele mais para frente, daqui uns dias, ele vai considerar aquele brinquedo como se fosse novo, porque ele vai ter esquecido, e aí você consegue fazer uma renovação, um rodízio desses brinquedos. Uma coisa muito interessante que a gente tem hoje são os brinquedos funcionais. A gente possui os brinquedos que fazem os animais comerem de forma mais lenta, e isso é interessante porque eles distraem, a gente chama isso entra como enriquecimento ambiental. E existem os brinquedos que ajudam na limpeza do tártaro. Então eles têm formato de escova, o cachorro morde aquilo e aquilo é como se ele estivesse auto-escovando os dentes. E aquilo traz uma melhoria na saúde para o seu cachorro e ele consegue ficar mais feliz interagindo com aqueles brinquedos. Então você resolve vários problemas com a escolha certa do brinquedo. Falando sobre a higienização dos brinquedos. Se esse brinquedo acumulou matéria orgânica e aquilo fermentou, aquilo pode causar perigo para o cachorro. Então é melhor lavar. Só que tem alguns brinquedos de pelúcia ou alguns outros materiais que se você lavar, o cachorro pode perder o interesse por aquilo. Então você tem que considerar isso. O que eu sempre falo para os clientes aqui na clínica, segurança. Viu que está estranho? Viu que está fedido? Lava. Se você conseguir fazer uma higienização um pouco melhor, com cloro, esterilizar isso, melhor ainda. E tem, hoje em dia, muito frequente brinquedo compartilhado com criança, né? O cachorro brinca com o brinquedo, a criança brinca também. Se isso acontecer, a necessidade de higienização do brinquedo é um pouco maior, porque o cachorro ele possui bactérias na sua boca, na flora bacteriana da boca, que podem fazer mal para a criança. Então a gente fica meio atento com isso daí. No mínimo água e sabão. Se conseguir fazer uma higienização mais completa, é melhor ainda. De forma geral, os brinquedos, eles trazem ali uma qualidade de vida, eles são utilizados para educação canina, a gente tem um programa aqui de orientação e consultoria de educação, onde a gente utiliza brinquedos como ferramenta educacional para fazer o cachorro obedecer, a gente utiliza os brinquedos na parte da saúde e orientação, e principalmente a gente fala toda essa gama de recursos e possibilidades, a gente chama de enriquecimento ambiental, onde a gente consegue melhorar a vida do pet que está sobre sua responsabilidade, trazendo ali benefícios de saúde, interação. A gente tem os tratamentos que utilizam brinquedos, que muitas vezes a ansiedade da separação, os brinquedos podem ser utilizados. Então os brinquedos eles têm uma grande funcionalidade aí e melhoram muito a vida do cachorro. Falar um pouco para vocês agora sobre brinquedos para gatos. A gatificação é o nome que a gente dá para esse processo. É um processo onde a gente vai mudando ali, trazendo elementos, brinquedos, muda os móveis, banheiro. Vamos falar um pouco sobre os brinquedos especificamente. Gatos, eles são muito sensíveis ao cheiro. E a gente usa isso para a construção de alguns brinquedos. Tem a opção do catnip, tem alguns gatos sensíveis à canela em pó, tem hoje produtos no mercado que são feromônios que a gente consegue colocar em brinquedos, que eles vão tornar aqueles brinquedos mais atrativos. A minha parte especificamente é a parte da segurança, então eu me sinto mais à vontade aqui falar para vocês sobre a segurança dos brinquedos, é o tema do nosso vídeo. Os gatos eles gostam muito de perseguir coisas, então é muito comum a gente fazer brinquedos com varinha de pescar, cordão, ou a bolinha amarrada num cordão e fazer pêndulo, caixa de papelão. Esses brinquedos eles são muito aceitos pelos gatos, eles gostam muito de brincar com isso. O que a gente tem que se atentar é o risco desses gatos ingerirem esses cordões, essas linhas. Quanto mais fina a linha, maior o risco dele ingerir. E quanto mais comprida, maior ainda o risco de isso virar acidente. Então, o acidente que isso gera é quando o gato ingere essa linha ela funciona como um cordão dentro de um tubo de tecido e vai enrugando esse tecido. Esse processo, o intestino entende que tem um corpo estranho lá e ele vai movimentando. Essa movimentação causa o corte do intestino. Então, o plissamento de alça intestinal, que é esse enrugamento, e depois esse corpo estranho linear vai causar um acidente que vai cortar o intestino. Isso é um acidente muito sério, eu já operei vários gatos aqui com esse problema, e quanto menor, assim, maior o comprimento e menor a espessura da linha, pior é o acidente. Então, geralmente, coisas muito grosseiras, o gato não vai engolir. Ele vai engolir aquela linha que enrosca nas cerdas da língua. Então, vou receber um gatinho em casa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, uma inspeção em todo o ambiente. Aquele tapete que solta fiapos, se o fiapo for maior que 4 dedos, já é perigoso. Então,
tem que se fazer uma inspeção no ambiente e tem que tomar muito cuidado com os brinquedos, porque esse é um acidente que acontece de forma silenciosa. Geralmente a gente não está perto, quando a gente está perto e olha, a gente retira, né? O gato às vezes enrosca alguma coisa na boca, a gente vai lá e retira. O problema é quando a gente não está vendo, então ele vai lá tentar se livrar daquilo ali, ele acaba ingerindo. Isso é uma característica que a gente usa também para dar comprimidos para o gato, essa inabilidade que ele tem, porque as cerdas são viradas para trás, então quando a língua sai e volta para dentro da boca, ela traz o pelo. Ele usa muito isso para tomar banho, por isso que o gato tem muito problema com ingestão de pelo, e ele acaba vomitando bola de pelo, tem produtos para isso, a gente tem que fazer esse manejo. Se o gato tem o pelo maior, pelo longo, ele vai ter mais problema com essa parte de ingestão de bola de pelo. Então essa característica que faz com que seja tão fácil dele ingerir uma linha. Isso é muito perigoso, por isso que eu estou abordando esse tema com muita calma, porque as pessoas, quando traz um gatinho para casa, jamais vão pensar assim, uma linha vai ser o problema. Se a pessoa já é gateira, ela já está acostumada. Se você não está acostumado, isso é um assunto muito importante. A gente faz essa revisão e toma um cuidado extra com os brinquedos. Então, se aquele brinquedo está com alguma linha desfiando, a gente joga fora ou remodela, troca esse barbante, porque assim, você olhando e brincando com o gato, é lógico que você vai prestar atenção ali e não vai deixar acontecer nada. Mas você tem que lembrar que quando você for sair, você tem que guardar esse brinquedo, já que você resolveu usar ele dessa forma, você vai ali manejar ele da forma mais segura possível. Fazendo dessa forma, evitam-se os acidentes, você fica tranquilo, para o gato é muito melhor e para você também. Se você gostou desse assunto, temos outros vídeos no canal. Se você tem alguma dúvida referente a brinquedo, deixa aqui o seu comentário.